qual é o seu nome? E o copo começa a andar rapidamente sobre o tabuleiro, escrevendo assim: eu tenho vários nomes. Aí elas olham uma para outra, meio assustada. De repente, os olhos da Michelle viram, fica tudo branco, o olho assim. E as meninas, a Fernanda e a Maria Eduarda, dão um grito assustado. Olá, meus amigos, vou contar uma história bem assustadora para vocês. Essa história aconteceu lá em Louisiana, nos Estados Unidos. A história do padre Alexander. Era um padre italiano que, apesar do nome, né, não ser italiano, ele nasceu na região ali de Gênova, a mãe polonesa e pai italiano, por isso do nome Alexander. A mãe queria homenagear alguém da família, né? E ele por muitos anos tinha um dom de sempre que as coisas aconteciam, ele trazia sempre uma calma, uma tranquilidade, apesar de todas as dificuldades que apareciam para ele. Muitas vezes essas dificuldades eram sobrenaturais, mas ele sempre conseguia, com muita tranquilidade e muita fé e oração, vencer todos esses obstáculos. Ele foi transferido lá para a Louisiana quando ele tinha mais ou menos 42 anos de idade. Era uma região bem tranquila, assim, uma paróquia pequena, e onde ele ali levava o seu ministério com tranquilidade. Naquela comunidade tinha uma menina chamada Renata. A Renata era uma menina assim, típica da idade dela, seus 16, 17 anos, usava uma maquiagem bem pesada, de sombra no olho e tudo mais, mas apesar disso era uma menina muito religiosa, que sempre estava participando na paróquia, participava do terço e tudo mais. Aquelas roupas e aquela imagem que ela passava era mais que uma forma de proteção mesmo, de como ela era muito tímida, de deixar as pessoas mais afastadas. Ela tinha a sua melhor amiga, chama Michelle. A Michelle já era o oposto da Renata. A Michelle usava roupas de patricinha, rosa, gostava muito de coisas coloridas, era bem comunicativa, né? E apesar das diferenças, a Renata e a Michelle se completavam por ser tão diferentes assim, né? Um belo dia a Michelle chama a Renata para ir na casa dela, numa sexta-noite, para ter aquela noite das meninas, né? A Renata reluta um pouco, não queria ir, né? A Michelle ainda fala: deixa de ser chata, vamos lá, vai ser gostoso, uma noite só das meninas e tal. Chegou a sexta-feira, Renata chega na casa da Michelle, toca a campainha, a Michelle atende a porta, já fala: nossa, como você demorou para chegar, vem, já foi puxando a Renata para o quarto dela. A Michelle era filha de um pastor evangélico, mas apesar disso ela gostava de coisas que não condiziam com a fé dos pais, né? Ela gostava de ocultismo, de livros com orações e com coisas que não eram muito assim, que não tinha muito a ver, tinha nada a ver, né, na verdade, com a religião dela. Era completamente o oposto. Ainda a Renata sempre chamava a atenção da Michelle: pare de mexer com essas coisas uma hora não vai dar certo e tudo mais. E nessa sexta, na hora que elas sobem a escada para o quarto, né, para ir para o quarto da Michelle, tinham mais duas meninas lá, a Maria Eduarda e a Fernanda, que eram mais amigas da Michelle do que da Renata. A Renata, quando chega no quarto e vê as duas, ela dá uma travada e quer ir embora. Eu acho que eu vou embora, achei que era só a gente. Aí a Fernanda falando: Renata, deixa de ser chata, vem aqui, senta, vamos brincar juntas, vamos conversar e tudo mais. A Renata meio assim, mas resolveu sentar ali com elas. Elas estavam em círculo, sentadas no meio do quarto. A Michelle levanta, vai no guarda-roupa e pega um tabuleiro e um livro. Quando ela abre esse tabuleiro, é um tabuleiro Ouija. A Renata já arrepia, né? Ela falou: não, de jeito nenhum, eu não quero participar disso, eu não gosto dessas coisas. A Michelle: não, para com isso, fica aí, a gente já tá aqui, vai ser gostoso, vamos brincar com isso e tal.
Aí pega um copo, coloca, a Michelle abre esse livro, faz algumas orações. Quando ela começa as orações, já um copo que estava na escrivaninha cai. Renata já se assusta, levanta e fala, não, eu não vou participar disso. E vai embora. Fica só as três, a Michelle, a Fernanda e a Maria Eduarda. E ali elas começam a fazer as orações que estavam naquele livro. Era um livro com aspecto antigo, uma capa grossa, um vermelho bem escuro e já com marcas assim de bastante uso, bem antigo, umas folhas amareladas. E a Michelle começa ali as orações. Quando ela termina as orações, ela pergunta para o tabuleiro se tinha alguém ali que gostaria de se comunicar com elas. O copo rapidamente corre para o sim. E elas levam um susto e começam a rir. A Maria Eduarda, então, que já era risadinha solta, deu um acesso de riso que ela não conseguia parar de rir. A Fernanda e a Michelle falaram, para, vamos continuar, para de rir e tal. Aí ela para de rir e elas continuam fazendo ali, conversando com o tabuleiro. Aí no momento a Michelle pergunta, né, o nome. Qual é o seu nome? E o copo começa a andar rapidamente sobre o tabuleiro, escrevendo assim, eu tenho vários nomes. Aí elas olham uma para outra, meio assustada. De repente, os olhos da Michelle viram, fica tudo branco, o olho assim. E as meninas, a Fernanda e a Maria Eduarda, dão um grito, assustadas. E de repente, a Michelle, com aquele olho assim, começa a levitar, a sair do chão. A Fernanda ficou tão assustada que saiu correndo. Quando ela saiu correndo, foi descer as escadas, tropeçou, caiu e caiu lá embaixo no final das escadas, já meio que desmaiada. A Maria Eduarda travou, ficou em pânico, travada ali no canto, enquanto a Michelle ali levitava e fazia sons muito estranhos e saía uma voz muito grossa, né, da Michelle, falando que por que vocês me chamaram? E a Renata ali desesperada, a Maria Eduarda desesperada, e a Fernanda, que tinha caído da escada, se levanta meio tonta e sai da casa atrás de ajuda. Ela vai até a casa da Renata. Chega lá, conta tudo o que aconteceu para Renata. A Renata diz, eu falei para vocês que não devia mexer com esse tipo de coisa. E a Fernanda chorando muito, falou, não, você precisa ajudar, você precisa ajudar. Aí a Renata lembra do padre Alexander e vai até a igreja ver se encontrava o padre Alexander lá. A missa terminava mais ou menos umas 7 da noite. Isso já era umas 8h30. Mas chegando lá, as duas chegaram lá correndo, ainda tinha uma luzinha acesa lá na sacristia. O padre Alexander tinha sentido uma vontade muito forte de ficar rezando lá na capela onde tem o Santíssimo Sacramento. Então ele estava lá orando, por isso que ele demorou para ir embora. E nisso elas chegam lá na porta e batem forte. E o padre Alexander, mas o que é que aconteceu? As duas se sentam, contam para ele o que aconteceu. Ele pega um livro que tem algumas orações, pega uma estola, um crucifixo e um aspersor com água benta. E fala, vamos lá que vocês vão comigo. A Fernanda estava tão assustada, tão aterrorizada, que ela não quis ir. Ficou sentada lá na sacristia. Mas a Renata e o padre Alexander voltaram lá para a casa da Michelle. Chegando lá, a porta estava entreaberta. Eles abrem, tá aquele clima com névoa, tipo uma névoa grossa e frio. Tava apesar de ser verão, lá estava um gelo dentro da casa. Aí eles vão subindo as escadas até chegar no quarto da Michelle. Na hora que eles chegam lá, a Michelle está de costa para a porta. E é só eles entrarem no quarto, a cabeça da Michelle vira, sem ela mexer o corpo,
vira quase 180 graus e dá um sorriso com uma voz grossa e fala assim: o que você quer aqui, Padre Alexander? Junto com esse aprendiz de freira, falando da Renata, né? E o Padre Alexander olha para Michele e já automaticamente já coloca a estola e joga a água benta para cima da Michele. Quando joga a água benta, a Michele se retorce, mas a entidade ali que tomou conta dela não se preocupa muito com aquilo. Começa a rir e sempre querendo diminuir o padre. Falando: mas o que você quer aqui? Você é cheio de problemas, de defeitos, de pecados, e começa a falar as coisas para tentar desconcentrar o Padre Alexander. O Padre Alexander pede então para que Renata se ajoelhe e comece a rezar para ajudá-lo naquele momento, né? Tentar tirar do corpo da Michele aquela entidade. Ele abre o livrinho dele de exorcismo e começa a fazer as orações em latim. Conforme ele vai fazendo as orações, mais irritada ficava a entidade. E começava a contorcer a Michele, e às vezes se jogar e bater na parede. E aí o Padre Alexander jogava mais água benta e forçava ainda mais na oração. Nisso, no cantinho do quarto, estava Maria Eduarda, completamente em posição fetal, apavorada, em choque, não corria, não gritava, ficava ali naquele cantinho toda encolhida. E o Padre Alexander rezando e fazendo e jogando água, e jogando água benta, e o bicho se retorcendo, até que um momento, ele chegando já no fim da oração, a entidade levanta a Michele até no alto do quarto, ela se estica toda assim, dá um grito e cai no chão. Nesse momento, o Padre Alexander vai perto da Michele, tenta acordá-la. Ela ainda ela acorda, mas não sabe muito bem o que aconteceu. Está com muita dor no corpo. Nisso, os pais da Michele chegam e vê aquela situação. O Padre Alexander coloca a Michele sentada numa cadeira, conta para os pais. O pai fica muito preocupado com aquilo. Ele não tinha ideia que aquelas coisas, aquele tabuleiro, aquele livro, estava na casa deles. Não tinha ideia do que a Michele estava se envolvendo. E ali eles conversam. A Michele conta um pouco que os momentos que ela estava com a entidade, ela via coisas horríveis, de cenas do inferno, cenas de pessoas sofrendo. Ela falou que todas as vezes que ela fechava os olhos, ela ainda tinha essas visões horríveis. E o Padre Alexander, ali, depois de terminar todo ali aquele momento de oração, ele deixa para a família toda escrito algumas orações que eles precisavam continuar fazendo durante um tempo, para que evitasse que aquela entidade voltasse. Pegou aquelas coisas, o livro, o tabuleiro, para que ele pudesse queimá-los depois, para que essa entidade não voltasse mais a atormentar a vida deles, né? Passou-se o tempo, as meninas cresceram, cada uma foi para um lado. Realmente a Renata entrou num convento e virou freira. A Michele nunca mais mexeu com nada disso, e ainda diz que às vezes acorda assombrada com aquele momento que viveu. A Fernanda virou psicóloga, e a Maria Eduarda também virou uma mulher, né? Mas uma mulher que está sempre com medo das coisas. Precisou de muita terapia, de muito acompanhamento
para conseguir superar aquela noite. Então essa é a história que eu queria dizer para vocês. Então, o conselho fica: nunca brinquem com aquilo que vocês não conhecem. Ok? Um abraço a todos, fiquem com Deus e tchau.